Nós, como cristãos, não fomos chamados apenas para ouvir pregação. Nós somos chamados para ouvir a pregação da palavra de Deus, para ouvir a instrução do Senhor, mas também para vivermos de acordo com o amor que aprendemos em sua palavra. E isso resulta, na verdade, na prática de boas obras. Então, a vida cristã também está ligada, não é, a estas boas obras. O que é estranho no nosso contexto cristão é que o entendimento que muitos cristãos têm sobre as boas obras assemelha-se ao entendimento de boas obras que nós encontramos nas religiões pagãs. E aí é que mora o problema. Porque muitos limitam a ideia de boas obras com apenas fazer obra social. Se você ajudar alguma pessoa que está do seu lado, isso já é tratado na sociedade como sendo boas obras de verdade. Por isso temos que observar a palavra de Deus e entender o que de fato o Senhor requer de nós. Se a vida cristã ou a vida na fé limita-se a apenas fazermos ações sociais. Por isso a pergunta de nosso catecismo, a pergunta 91, mas o que são as boas obras? Isso é um confronto, porque na verdade, quando as pessoas entendem que elas fazem boas obras, a pergunta coloca em xeque as tais boas obras que elas praticam. O que são boas obras? E a resposta somente são aquelas que são feitas pela verdadeira fé, em conformidade com a lei de Deus e para a sua glória, e não aquelas que baseiam em nossa própria opinião ou preceitos humanos. Isso realmente nos ensina que as boas obras muitas vezes não são aquilo que nós pensamos. Não é aquilo que as pessoas dizem. As boas obras são aquelas que agradam a Deus. Essas são as boas obras de verdade, as que agradam a Deus. A resposta de nosso Senhor Jesus Cristo, nesse contexto de João capítulo 6, aqueles que perguntavam sobre como fazer boas obras, ou como agradar a Deus, ou como executar as obras de Deus, porque foi a pergunta deles, não foi uma resposta muito satisfatória. Aquelas multidões estavam ali seguindo a Jesus. Aquelas pessoas eram religiosas. Eram pessoas acostumadas a muitas regras, a muitas leis, não é? A cumprir, por exemplo, preceitos, tanto aquilo que o Senhor ensina em sua palavra, como as festas religiosas de Israel, como também até preceitos de homens. E a resposta que o Senhor Jesus Cristo dá não é satisfatória, porque Jesus aponta para a vontade de Deus como sendo algo totalmente diferente daquilo que eles imaginavam. O que eles imaginavam? Que fazer boas obras, que fazer a vontade de Deus, significava simplesmente obedecer a regras. E se limitava a isso. Então, se uma pessoa cumpre essas regrinhas que são impostas, está muito bem. É isso que muitas pessoas podem pensar hoje. Há pessoas realmente hoje, cristãs, que confiam que o fato de estarem, por exemplo, aos domingos da igreja, ou participar de alguma atividade da igreja, isso significa dizer que eu estou muito bem diante de Deus, que eu estou praticando boas obras. Ora, tudo isso deve ser praticado, mas a motivação e a base para essa prática não pode estar em nós mesmos. Não pode estar apenas no entendimento de que eu devo fazer isso para agradar a Deus. Porque se estamos fazendo isso, se estamos pensando assim, nossa maneira de nos aproximar de Deus, ela é pagã. Nós estamos fazendo para alcançar alguma coisa de Deus, e não é essa a motivação. Aquelas pessoas, aquela multidão, na verdade, tinha justamente isso como entendimento. Por isso, a resposta do Senhor não foi satisfatória. A multidão apenas queria ouvir de mais um líder religioso: façam isso e aquilo. É só. Nós podemos seguir esse homem, ver os seus milagres, nos alimentar dos pães e peixes que ele multiplica, observar toda esta glória e apenas fazer o que ele está mandando. Isso é suficiente, isso está bom para nós. Então vamos, nos diga o que nós temos que fazer. Esse tipo de pensamento não corresponde àquilo que o Senhor trata como sendo a vontade de Deus. Então, se praticar boas obras for apenas se adequar a bons costumes, nós conseguimos então. Por que o Senhor enviou a Cristo? Qual a razão do envio do Senhor Jesus Cristo se nós conseguimos cumprir a vontade ordenada de Deus? Cristo veio em vão, porque nós damos conta do recado. Só que a verdade aqui é totalmente outra. Por isso que aquela multidão, ela é frustrada com a palavra, com a resposta de Jesus Cristo. A resposta do Senhor foi: não tem nada a ver com vocês obedecerem regrinhas. A vontade do Senhor e cumprir as obras que Deus ordena é crer de todo o coração naquele que Ele enviou. Ou seja, crer em Cristo. Esta é a vontade central de Deus aqui. Apenas creiam em mim. Essa foi a resposta do Senhor.
E por que Cristo deu essa resposta, meus irmãos? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que aprendemos em Hebreus 11 e verso 6. Sem fé não existe a menor possibilidade de agradar a Deus. Não há possibilidade de alguém fazer boas obras de verdade sem fé.